ensine ninguém a ser. Uma campanha do IPDJ, Instituto Português do Desporto e da Juventude. Sintonia 92 FM, a voz da região. E já estamos de regresso, agora em formato de sintonia de ataque dedicado aos campeonatos profissionais. Entramos um pouquinho mais tarde que o normal, derivado às temáticas que trabalhamos no primeiro programa, mas neste segundo programa temos muito para falar, porque temos um campeonato ao rubro na primeira divisão. Na segunda liga já estão as coisas mais seguidas, mas temos muita competitividade também naquilo que diz respeito à descida de divisão, sabendo que no play-off de despromoção, vindo da Liga 3, temos o Lanque Vilaverdense, uma surpresa, uma equipa que sobe do Campeonato de Portugal à Liga 3 e consegue estar aqui nesta fase de subida, veremos com quem, mas dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, ao Tonel. Tonel, bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite. É sempre um gosto de ter-te aqui connosco. Já vamos falar daquilo que foi o ponto marcante deste fim de semana, que foi o jogo entre o Sporting e o Benfica, também com o rescaldo do jogo do Porto e Famalicão, mas começando pela segunda liga, que é um campeonato que também acompanhas bastante. Sabemos que já sabíamos há algum tempo que o Moreirense era campeão, sabemos que o Farense e o Extremadura estavam em luta até há bem pouco tempo atrás. Do último fim de semana traz-nos essa nota que o Farense sobe diretamente à segunda liga e o Extremadura irá disputar a liguilha. Veremos com quem? Não, é com o Marítimo. Já está veremos com quem, foi a semana passada, exatamente. É o Marítimo que irá ver aqui, portanto também já vamos fazer esse lançamento. O que nós sabemos é que está aqui confuso na descida, porque o Cunhado desceu de divisão. Temos Trofense, Bessade e Nacional, que ainda podem estar aqui numa situação de alguma esperança. O Bessade pode saltar para o 15º lugar. O Trofense sabe que ou desce direto ou irá ao play-off. Como é que vês esta segunda liga, a competitividade, daquilo que tens acompanhado, daquilo que são as equipas? Vou usar um termo do Rodrigo Nunes, por isso é que hoje vou deixá-lo um bocadinho para a frente. Temos uma segunda liga nivelada por baixo ou por cima? Depende de como olharmos para a competição, mas se olharmos para o Moreirense, acho que é nivelada por cima. Se olharmos para os outros, daqueles que estão cá em baixo, é mais nivelada por baixo. Mas isto é o que é. Há umas melhores, outras piores, mas o que falavas em relação aos dois de cima já está definido. O Farense, eu lembro-me de estar aqui no início de janeiro e falamos do Farense e eu achei que o Farense ia ser uma equipa que ia lutar para subir. Concretizou-se. Quando foi José Mota para Faro, fiquei com um bocadinho mais de dúvidas, não por duvidar do trabalho de José Mota, mas porque achei que mudou muito em relação àquilo que era. Eu por acaso sim, eu digo que o Rodrigo mais uma vez acertou. Acho que o Rodrigo disse que o Académico de Viseu não ia, se eu recordo. E apostou no Farense. Eu acho sim, que o Estrela não acreditava. Exatamente, exatamente. O Albuquerque era o Estrela da Amadora. O Académico de Viseu, o Rodrigo disse de início que não ia e que ia dar para o Farense. Temos começado a apostar aqui o jantar. Dá para mim. Também não era difícil de 3 acertar em 2. Sim, o Académico Viseu é que ficou para trás, quanto a mim, surpresa, estranho. Mas também foi uma surpresa para todos, não é? Eu pessoalmente, em off, eu apostava no Académico Viseu. Sim. Por isso é que digo isso. Para lutar pelo terceiro, pelo menos, mas com a saída de Jorge Costa. Aqui claramente que era das melhores equipas. Sim, e dos melhores plantéis, dos melhores jogadores, até treinador. Agora, aquilo que aconteceu com o Jorge Costa, pronto, deixou a equipa arredada dessas contas. Agora está definido, o Estrela vai já com o Marítimo. E cá em baixo, as três equipas estão na luta. O Nacional joga em casa com o Académico Viseu, mas o Académico Viseu, pronto, já está com a classificação mais ou menos definida, seja ali quarto, quinto ou sexto. Portanto, a Bessade é a única que vai fora, que vai a Vila Franquense. Trofense também joga em casa. Não, o Académico Viseu é quarto, já não sobe nem desce. Exatamente, o Trofense também joga em casa. Acho que é uma vantagem neste último jogo jogar em casa, exatamente. Portanto, a Bessade vai a Vila Franca. Acho que é a equipa que tem aqui o osso mais difícil de roer. Vamos ver. Xavier, aqui um olhar para aquilo que é a segunda liga, dizer que só porque eu estava a dizer a diferença pontual, o Nacional é 15º com 36 pontos, na linha de despromoção temos a Bessade com 34 pontos e o Trofense é o 17º com 32, aqui ainda muito por decidir nesta fase de descida. Sim, boa tarde aos meus colegas de painel, boa tarde especial aqui ao Tonel e a quem nos ouve e vê, que nós agora não é só ouvir, também temos quem nos veja. Eu acho que... Por isso é que vieste de camisa hoje. Não, e trouxe uma azul, que é o futuro campeão nacional, vai ser o Porto, portanto eu trouxe uma camisa azul, já para me preparar para... Já me entrada à frente juntos. O nosso futebol está difícil. Tá. E a de bola é capaz de ser esta semana, por acaso.
E olhando aqui na luta pela manutenção, eu sinceramente acho que se calhar o jogo mais fácil é o do Bessado, porque aquilo são SADs muito parecidas umas com as outras, eles não devem se dar bem, e se calhar eles vão acabar por conseguir os. Não sei. Falando agora a sério, acho que o Trofense tem talvez a tarefa menos difícil dos três nos 3 jogos. O Académico de Viseu, apesar de estar em 4º lugar, não deixa de ser uma excelente equipa. Embora curiosamente não dependa de si. Sim, eu estou a dizer o resultado final dos jogos, ou seja, o Trofense, o que pode depender dele, que é ganhar o seu jogo, tem o Trofense recebe o Mafra, recebe o Macete. O Académico de Viseu é no Nacional. Tem que ganhar o seu jogo, ou seja, o Trofense tem que ganhar. O que depende do Trofense, eu acho que o Trofense tem condições para ganhar ao Mafra em casa, na minha opinião. O Nacional da Madeira, ok, joga no seu estádio, é um clube também emblemático, mas olhando para a tabela classificativa, dos 3 o mais difícil é o Académico de Viseu. Isto é factual, apesar de eu achar que o Viseu está numa curva descendente, infelizmente para o Conselho da Feira não acompanhou os maus resultados no último fim de semana. Acho que é a única vitória que o Viseu tem para o Jorge Costa. Acho que é a única. Eu do Viseu que acompanhei mais de perto. Só dar nota exatamente do resultado. Obrigado por me teres dado essa nota. Não referi, foi um lápis e peço desculpa. O Académico de Viseu venceu o Feirense por 2-1 neste fim de semana. Sim, foi a única, acho que é a única vitória para o Jorge Costa. E o que eu vi do Viseu. O Feirense neste momento é 9º classificado com 43 pontos, portanto ficará a meio da tabela. Sim. Aquilo que eu vi do Viseu, eu gostei nos jogos que jogou contra o Porto, porque foram talvez os jogos mais mediáticos que aconteceram ao Viseu. Nos 2 jogos das taças eles fizeram um bom jogo, olhando à diferença de qualidade, como é óbvio, entre um clube e outro. Acho que o Bessá, de facto, agora falando um bocadinho mais a sério, aquilo foi uma brincadeira minha. Eu tenho uma deslocação difícil. O Vila Franquense é uma equipa de qualidade. Estamos a falar de uma equipa que está nos 5, 6 primeiros classificados. Vai jogar onde o Vila Franquense? Esta vez é que exato, não sei bem onde é que eles vão jogar. E portanto acho que vai ser entre o Bessado e o Trofense, na minha opinião, o Nacional. O Nacional, acho que eu sinceramente acho que o Nacional vai se conseguir salvar. Sim, também acho que sim. Se não for mais nada, vai ao play-off para descer. Mas digo já, qualquer uma destas 3 equipas que fique no play-off dificilmente vai eliminar o Lanque Vilaverdense. Cuidado, está ali uma equipa, eu gosto mesmo muito de ver aquela equipa jogar, tem muita qualidade e qualquer um destes 3 vai sentir muita dificuldade para eliminar o Lanque Vilaverdense, se o Lanque Vilaverdense não também acusar a pressão de ok, é um nível competitivo diferente. Apesar de reconhecer que a Liga 3 tem muita qualidade. Eu ia guardar esse play-offzinho, até porque já sabemos o outro, nós vamos falar esta semana e para a semana também, e como temos outras temáticas, só mesmo. Da segunda Liga, fiquei surpreendido com a derrota do Estrela da Amadora, sinceramente não contava. Achava que o Estrela da Amadora ia lutar pelo menos até à última para ver se ainda ficava em segundo lugar. E teremos um play-off interessante. O Marítimo, uma equipa com algum peso, está motivada, vai ser uma luta brava entre o Marítimo e o Estrela da Amadora. Quanto à segunda Liga, e falando um bocadinho de Feirense, foi pena a derrota, não dá para subir nem dá para descer. Está tranquilo na tabela classificativa, mas é sempre um resultado que... Jorge Silva, analisar a segunda Liga e aquilo que são as incidências desta segunda Liga. Ponto prévio, dizer-te só, se eu tivesse que fazer apostas na Liga 3 no início da época, claramente havia 2 equipas que eu metia na equação de eventuais subidas, para além, que me parecia mais ou menos clara pela equipa que estava a formar, que era a de União de Leiria. Havia 2 equipas que eu metia: o Varzim, que falhei redondamente, devo dizê-lo, e acreditava muito no Varzim, e era o Lanque Vilaverdense, porque tem um projeto que é um projeto de clube-empresa, ponto, não é nada mais do que isso, que está-se a consolidar muito bem e que tem crescido ano após ano de uma forma muito significativa, não só no futebol masculino, mas também no futebol feminino, onde a equipa está a militar precisamente na Liga BPI, na primeira divisão feminina, ao fim e ao cabo. Portanto, diria que vai ser interessante. Olhando às contas cá para baixo para a descida, eu, se tivesse que apostar nesta altura, eu diria que a descer Trofense, para a liguilha, eu diria que seria precisamente a Bessade,
e o Académico de Viseu iria se manter. Sim. Nacional. O Nacional. O Nacional, sim. É como está. Sim, Digamos. Basicamente. eu acredito-me piamente que será dessa forma que as contas finais ocorrerão. E eu tive a oportunidade de ver grande parte do jogo do Académico de Viseu com o Feirense, nomeadamente a primeira parte e uma parte significativa da segunda. Eu acho que foi um jogo quase normalíssimo para o Académico de Viseu. Acho que foi sequência normal vencer aquele jogo, porque é uma equipa de Feirense que se está a decompor aos bocadinhos também. Pronto. O Rui faz um trabalho absolutamente excepcional, foi aguentando o barco até ao momento em que ele já se começa a afundar literalmente, porque já são tantos remendos que o Rui tem que meter naquela equipa que às tantas os remendos não vão conseguindo aguentar a água que vai entrando pelos outros buracos que se vão abrindo. Portanto, a derrota em Viseu pareceu-me mais ou menos consequência do que foi o jogo, tendo em conta que o Viseu marca, salvo erro, aos 7 minutos ou coisa do género, mas quando o Viseu marca já tinha ali pelo menos 2 ocasiões quase feitas para abrir o ativo, e logo a fazer um 1-0 tem a oportunidade para fazer logo de seguida o 2-0. Portanto, eu diria que o jogo foi claramente vantajoso para o Académico de Viseu perante uma equipa de Feirense que está claramente em perda nesta altura. A nível de apostas, vamos deixar sempre o Rodrigo Nunes para o fim, porque ele ultimamente tem acertado aqui claramente uma última jornada, e aqui tenho que colocar 2 notas, que é Nacional e Bessade. São 2 equipas, a Bessade que vem do campeonato da Liga B-Win do ano passado, e o Nacional, que é uma equipa que nós associamos muito mais à Primeira Liga do que propriamente a uma Liga 3. O que é que isto quer dizer também a nível de futebol? Como é que viu esta segunda Liga, a qualificação do Farense, aquilo que é este play-off entre o Marítimo e também a equipa do Estrela Amadora, um histórico do futebol nacional que está a reerguer-se, mas acima de tudo nesta descida de divisão, que pode deitar abaixo 2 equipas que durante muito tempo, nos últimos tempos, eram equipas de Primeira Liga. Sim, nós sempre dizíamos e aprendemos a falar muitas vezes nisso, que o futebol era imprevisível. Mas nós, quando dizíamos isto no bom sentido. Era imprevisível porque por vezes perdias, outras vezes ganhavas, dependia às vezes do desenrolar do jogo. Hoje o futebol torna-se imprevisível porque há pessoas que mandam que não têm importância nenhuma para eles o futebol. É puramente um negócio. É por isso que estar aqui a prever o que é que vai acontecer neste fim de semana é estranho. Porque o Bessade está na posição que está, e todos nós sabemos porquê. Porque fez de um antigo Belenenses um negócio, uma equipa apenas que tem como função gerar receitas, ou ter receitas, ou receber, tentar descapitalizar a equipa, e neste caso o clube, e chegou a esta situação, que por acaso vai jogar com o Vilafranquense. E eu não sei se as pessoas que também estão no Vilafranquense, que pouca gente conhece, as pessoas de Vilafranca até nem conhecem, e até sabem que para o ano o Vilafranquense vai acabar e vai se chamar Aves. Portanto, isto está assim o futebol. E eu não sei se esta semana os responsáveis pelo Vilafranca também pegam nos jogadores que não querem assinar ou renovar contrato e os mandam embora, e o treinador tem 11 jogadores para jogar e se calhar nenhum titular. Portanto, porque o futebol está assim, esta imprevisibilidade do futebol, que antigamente era porque a bola era redonda e às vezes entrava e outras vezes batia no poste e não entrava, agora não, agora vai pelas decisões das pessoas, que para eles o futebol não é nada, para eles não é nada importante. A importância é o negócio. Portanto, não sei que eventual negócio o Vilafranquense pode fazer com a Bessade para que as coisas aconteçam da forma que eles querem que aconteça. Sinceramente, numa situação normal, no futebol que nós conhecemos do antigamente, eu acho que o Bessade ia descer, o Trofense iria ao play-off e o Nacional ficaria na segunda Liga. E o Nacional ficaria na segunda Liga e se calhar nem precisa de ganhar ao Viseu. Porque se o Trofense ganhar e o Belenenses perder, o Nacional pode perder, que fica na mesma no lugar que está. Mas mesmo assim, o Nacional se calhar tem a tarefa mais fácil, porque mais uma vez alguém que agora manda no futebol e que para eles o futebol
do Académico de Viseu não é importante, o desporto em Viseu não é importante, portanto comprou-se apenas aquela equipa para se fazer ali uma gestão de jogadores, troca, vende, vai, feio, não sei o que é, portanto que numa altura em que até estão a lutar pela subida da divisão, manda o treinador embora, e depois não vão buscar o treinador, mete o diretor desportivo que está ali pago pelos investidores a treinador. Portanto, isto nem há 50 anos isto acontecia. E eu recordo-me, no Feirense tínhamos um presidente, um ilustre feirense, que era o senhor engenheiro Artur Brandão, que um dia era presidente e foi treinador. Portanto, ele foi tudo no Feirense, jogador, presidente e treinador. Portanto, não havia mais ninguém, mas isto foi em 1900 e trocou o passo. Portanto, agora estamos numa maneira diferente. E o futebol é isto. O futebol é isto. Não sei o que é que vai acontecer no Vilafranquense Bessade. Em condições normais o Vilafranquense ganharia. Não sei o que é que vai acontecer no Nacional Viseu. O Viseu tem uma grande equipa, mas treinado por um diretor desportivo, com todo o respeito pelo diretor desportivo, pelos diretores desportivos, mas cada macaco no seu galho. Portanto, isto é um desrespeito para todos os treinadores, mesmo aqueles que não têm curso. E o Trofense tem todas as condições para ganhar o Mafra que ainda não tem SAD, e o Trofense que tem, mas que me parece ser com gente com alguma responsabilidade. O Mafra acha que tem SAD. Não, parece que não. É se conhece do. Não sei. Pelo menos tem um grupo de investidores, está conhecido, que era o Marcelo do. Não sei se chegou a ser. Não chegou a ser. Portanto, isto é o que eu tenho a dizer sobre as descidas. Sobre o Feirense. Tenho ideia que há um árbitro que falou sobre isso, exatamente, que o filho dele jogava no Mafra, mas acho que não chegou a avançar, não. Não é importante, até porque o presidente do Mafra, que eu conheço muito bem e de quem sou amigo, continua a ser a pessoa responsável pelo futebol. E normalmente quando os presidentes dos clubes são responsáveis pelo futebol, mesmo tendo SADs, normalmente têm essa preocupação de dar alguma credibilidade ao futebol. Pronto. E em relação ao Feirense, já falámos tudo que tínhamos a falar. Nunca mais acaba o campeonato, ainda falta mais uma jornada. Espero que o nosso treinador se mantenha, porque é realmente o garante de alguma credibilidade. Em relação à tua chega sobre se estava nivelado por baixo ou por cima, é evidente que é evidente que um campeonato que tem o primeiro, que começou na primeira jornada em primeiro e acabou na última jornada em primeiro, e que é 5 ou 6 jornadas do fim já é campeão, e que fez mais ou menos um passeio por esse campeonato, temos que considerar que não está nivelado por cima, porque nivelado por cima era haver 5 ou 6 ou 7 candidatos a subir a divisão até ao fim. Infelizmente este ano isso não aconteceu, e não acho que o Moreirense seja assim uma equipa de tanta qualidade para fazer o campeonato que fez. Fê-lo sem ter muita qualidade, porque o campeonato está nivelado por baixo. Já agora só uma questão, o João Soqueira, ele acompanha-nos desde a Alemanha, ele está aqui atento e colocou uma questão para o Presidente, mas acredito que sejam para todos. Presidente, qual é que é a opinião relativamente à inscrição de Covilhã no próximo ano na segunda Liga, apesar de já ter descido divisão? Ou seja, não percebi. Há uma declaração do Presidente do Covilhã dizer que vai inscrever a equipa na segunda Liga porque acredita que há várias equipas que não reunirão condições financeiras para continuar na segunda Liga, e irá inscrever-se para não perder a vaga. É uma surpresa para mim, porque senão tenho que retirar muito o que disse nestes últimos 2 minutos, porque o que eu acho é que não falta dinheiro na investidores na segunda liga. Se não falta dinheiro na investidores, todos os clubes que estão inscritos na segunda liga vão não sei se teve algum contacto com alguém. Ter capacidade financeira para inscrever as equipas. Isso que eu tenha conhecimento. Não estou a ver quem é que não pode inscrever os clubes na segunda liga. O Bessade, estamos a pôr a hipótese até deles descer a divisão. Não vejo mais nenhum. Os Viseus têm dinheiro, os Vilafranquenses vão para as Aves é porque também há dinheiro. O Estrela da Amadora também tem investidores. Os que vêm da terceira da Liga 3 para a segunda, mesmo que venham o Vila Verdense, parece-me que é um projeto sustentável. O Leiria e o Belenenses
também, portanto não acredito que o Covilhã, o senhor presidente do Covilhã também às vezes tem destas coisas, e ele anda, eu conheço e falo com ele e desde 2001, 2002, e o Covilhã com esta deve ser a quarta ou quinta vez que fica nos últimos lugares, mas não desce divisão, porque ou há Vamos ver. ou há clubes, houve um ano que foi um clube qualquer, já não me recordo a quem, o Leiria, salvo erro. Eu acho que há um ano até que é o Arouca, E outras vezes foi o Foi campeonato, Vitória, um ano, foi acho eu, o campeonato aumentou o número de para 24, e ele ficou, houve ali pelo menos 3 anos que ele conseguiu ficar mesmo descendo de divisão. Este ano não acredito, sinceramente, mas pronto. Só dar aqui uma nota muito rápida também para a última ronda, para ir avançarmos também para a Primeira Liga. Temos já garantido um Marítimo contra um Estrela Amadora. Uma equipa do Marítimo, que é uma equipa que costuma-se dizer muitas vezes que é uma daquelas equipas que já tem estatuto de Primeira Liga, quase como o Rodrigo nos diz do Feirense, só por se chamar Feirense merece estar na segunda Liga e na parte meio da tabela para cima. Não merece. É a garantia de ficar no meio da tabela. Mas o Marítimo, falava-se um bocadinho dessa mesma forma do Marítimo, e está nesta posição. E também agora aqui na zona de descida poderemos ter um Bessado a lutar pela vida frente ao Branco Vila Verdense, e poderemos ter 2 belenenses na próxima época. O Bessado e o Belenenses na segunda Liga. Como é que vês estes playoffs, sabendo que o da despromoção é um bocadinho ainda em suposição, porque temos Sim, que agora que ainda não sabemos. Exato. Quanto ao Marítimo Estrela da Amadora, eu acho é sempre, ou seja, eu acho que esta época vai ser 50-50. Eu não acho que, nas 2 épocas anteriores, o clube da segunda Liga superou da primeira. Não acho que isso é um aporte de confiança que a equipa da segunda Liga parte em vantagem. Eu até vi as coisas ao contrário. Ao contrário. Exatamente, eu achava que a equipa da primeira Liga, em condições normais, competiu com outro nível de dificuldade e que estava melhor preparado para, em 2 jogos, eliminar a da segunda. Mas isso não aconteceu nos últimos 2 anos, nos que houve, portanto, mas eu continuo a achar que é 50-50, são 2 jogos, e entre o Marítimo e a Estrela acredito que vai ser equilibrado. Mas nunca sabemos, porque ainda o ano passado o Arouca há 2 anos, o Arouca Rio Ave, quando houve o primeiro ano que foi playoff, o Arouca cilindrau o Rio Ave e subiu o Arouca, portanto vamos ver. Jorge, aqui a mesma questão também relativamente aos 2 playoffs, e esta questão, podemos ter um Belenenses Bessado na segunda Liga e a Liga... Não, já não chama Bessado. Onde chama-se Cova da Piedade, acho eu. Há o acordo feito entre a Bessado e a Cova da Piedade. Acho que sim. É a Cova da Piedade? Sim. E penso que passará a chamar-se Cova da Piedade, penso eu. Sim, mas não deixa de ser a mesma estrutura. Também o Albuquerque nos vê a partir do Brasil. É exatamente isso. Eu queria te interromper, mas tu tens razão, porque é exatamente aí que o futebol, se isso acontecer, é que o futebol bate mesmo no fundo. Porque eu pensava que eu até aceitava que, o Bessado quer se associar ao Vila Franca, ao Cova da Piedade, passava-se a chamar Cova da Piedade, mas ia jogar na divisão da Cova da Piedade, não na divisão do Bessado, que é o que vai acontecer com o Vila Franquense. É uma compra de licença. O Vila Franquense ir para Aves, tudo bem, mas vai para o Aves no Regional do Porto. Só assim é que o futebol era credível. A partir de agora é quem mais dinheiro oferecer, mais consegue chegar aos campeonatos de cima. Isto é uma coisa surreal. É uma compra de naming, de licenças, ou o que lhe quiserem chamar. Mas será que o Real Madrid, por exemplo, pode comprar o Feirense? E nós vamos jogar a Liga Espanhola? Se for mais, vamos ali por Badajoz. Se calhar podíamos e jogávamos a Liga Espanhola e aqui o Barcelona. Íamos ali a Compostela. Já teve o Casilhas a jogar. Íamos jogar ali a Compostela, ficava pertinho. A estreia do Casilhas em Portugal foi no Marcelino Castro. Eu acho que não sei, mas jogou no Marcelino Castro. Não sei. Só dar aqui uma nota que temos o Albuquerque à escuta também, a partir do Brasil. Portanto, eu cheguei a não sei onde é que vais parar. Os 2 últimos comentadores do Benfica que estiveram aqui, um foi para o Brasil, outro foi para a Alemanha. Portanto, não sei o que escolhe o país. Estou à espera ainda que o Albuquerque me responda pela estatística. Já lá vamos. Rodrigo Nunes, aqui também a questão das liguilhas. Não, eu concordo com aquilo que foi dito aqui, porque eu também penso assim, e se nós
que estamos aqui há mais tempo, quando aconteceu o Rio Abarouca e no ano a seguir o Moreirense Chaves, todos nós achávamos que as equipas da Primeira Liga estavam muito mais preparadas para poderem vencer, e eu cheguei a dizer aqui, quando o Feirense podia ser a possibilidade de play-off, eu dizia, é melhor tentarmos o segundo, porque no play-off é muito difícil nós lá chegarmos. O que é certo é que qualquer uma dessas duas equipas, o Arouca e o Chaves, provaram que eu estava errado. Mas continuo a pensar a mesma coisa hoje em relação ao Estrela da Amadora Marítimo. Eu acho que nem é 50-50, continuo a achar que é muito, sei lá, é 70-30, se quisermos pôr assim em porcentagem, para o Marítimo, e vai conseguir manter-se na primeira divisão. Se o Estrela não conseguir subir, vai ser mais uma surpresa, e será a terceira surpresa nos 3 anos anteriores. Eu, com a história da Cova da Piedade, acabei por não dizer o que eu ia dizer. Não tem problemas. Terminaste para ser bom. Sim, não há problema. Mas dizer o seguinte: eu tenho, se calhar vou contra o que todos os outros pensam, e diria, tendo em conta o que foi a produção do Marítimo altamente irregular esta época, e o que acaba por ser um terminar de época até em bom estilo da equipa do Estrela da Amadora, e também os parabéns, a forma muito importante como o fair play a semana passada naquele erro de arbitragem, e eu lembro-me que disse exatamente na trofa. Sim, eu estive lá. Epá, eu gostei tanto do gesto fair play que eu estou em dizer que se calhar o gesto fair play pode vir a ser devolvido. E o futebol estava mesmo. Então é que voltava de raça. Paulo Lopo é que fez o gesto fair play. Sim. Foi o Paulo Lopo, ok. Eu não gosto, eu é só porque não gosto Foi o gesto fair play do Paulo Lopo. Foi. Exato. Foi bonito. Foi. Xavier, a tua opinião? Falta saber se foi sincero, mas isso Não, foi bonito. Não, tu não estás a dizer isso. Se foi sincero ou não, estás a dizer que isso pode ter algum. Eu só estou a Eu não tenho grandes dúvidas que isso pode ter benesses no futuro mais ou menos largo. Foi bonito. Não tenho grandes Deixa-me dúvidas só dizer disso. que em termos desportivos, os últimos 3 jogos do Estrela, perdeu, empatou, perdeu. Ou seja, a equipa parece que está a quebrar um bocadinho. Se bem que perdeu com o Moreirense em casa, foi à trofa, O Rubem empatou. Amorim, as equipas Como de foi? treinar serão sempre beneficiadas. Porquê? Ele está sempre a elogiar toda a gente, não critica ninguém. Quem? O Rubem Amorim. Mas isso para isso não Todas podia as ter. equipas que vão treinar. Mas para isso ele não podia ter o Paulinho. Xavier. Olha, na liguilha, eu quis guardar para esta semana porque eu estava, por questões também um bocadinho pessoais, a torcer que o Belenenses ganhasse a Liga 3. Eu queria dar os parabéns ao Sr. Patrick, ao presidente do Belenenses, pelo extraordinário trabalho que fez no Belenenses e que está a fazer no Belenenses. E espero que o Sr. Patrick Carvalho continue a ser o presidente do Belenenses e uma voz ativa no futebol profissional do Belenenses, e que não seja encostado para canto, como muitas SADs gostam de fazer, às pessoas que melhor percebem as realidades do clube. Mas ele não tem SAD nenhuma. Sim, mas o que ele vai fazer, ou o que ele terá que fazer... se cometer o segundo erro, é melhor interná-lo. Exatamente. Mas ele deu uma entrevista e não fechou a porta. Sim. Eu ouvi bem a entrevista e não foi isso que ele disse. Exatamente. Ele não foi. Ele não fecha a porta porque não a pode fechar. O presidente Só do ele tem que Belenenses criar disse alguma que coisa. existem bons e maus investidores. Exatamente. Portanto, não fecha a porta a uma substituição. Não dá o mesmo número de porcentagem Mas não ultrapassa os 49%. Exatamente. O Belenenses nunca deixará de liderar a SAD do Belenenses. Ou seja, o que ele quer não é um investidor, quer um patrocínio. Quer um patrocínio. Não há então, porque não Não há investidor, queira vir por 49. Então não há. Então não há. Agora que não faltam investidores, Não há. até para vir por menos. Então não E portanto, queria dar e se este não houver, parênteses. não há prenda para ninguém. Não há menino. Então, Não há viabilidade financeira, é mesmo assim. Eu, quis só dar este parênteses para dar os parabéns ao Belenenses pelo excelente. E ao Leiria, que também é um grande histórico e merece até outros patamares. E tem um 11, pelo menos, até de porque Liga. depois o Belenenses não O 11 podia passar a Leiria- ser SAD. Depois B-SAD, Mais C-SAD, bem. B-SAD e por aí fora. Exatamente. E já agora dizer-te uma coisa. Já agora dizer-te uma coisa. Metam os olhinhos no que é o trabalho do Vasco Botelho da Costa, o treinador do Leiria. Porque o treinador que fez este trabalho no Leiria foi o mesmo treinador que fez o trabalho no Sub-23 do Estoril, e não foi por ter ganho no Sub-23 que ele fez um bom trabalho. Vejam quantos jogadores é que nós estamos neste momento a ouvir falar
no Estoril e noutros clubes que vieram precisamente do Sub-23 orientados pelo Vasco Botelho da Costa. Não é nem um, nem dois, nem três, são muitos jogadores mesmo que foram orientados por ele e com enorme qualidade. Pronto, para terminarmos a liguilha, acho que eu sinceramente aposto no Lanque Vilaverdense. Eu não sou adepto de Vilaverdense, mas gosto da maneira como eles jogam. Está um projeto um bocadinho, mais um económico, empresarial, mas é uma equipa de qualidade, joga muito bom futebol e acho que qualquer equipa da segunda liga vai ter muitas dificuldades para eliminar o Lanque Vilaverdense. Na liguilha para o play-off da primeira divisão, eu acho que o Marítimo vai contrariar a estatística dos últimos 2 anos e acredito mais no Marítimo do que no Estrela da Amadora, sinceramente. Apesar do Estrela da Amadora ter excelentes dirigentes que falam muito bem e elogiam muito bem o fair play. Vamos agora então dar o salto para a Liga Bwin. Teremos uma última jornada escaldante. O Benfica é líder com 84 pontos, o Futebol Clube Porto é segundo classificado com 82. Deste fim de semana temos então um clássico que é derby entre Sporting e Benfica, que terminou empatado a 2, e o Futebol Clube Porto venceu no Famalicão por 4-2 e já começa a ser, acredito, Jorge, na tua opinião, digo eu, um daqueles adversários duros do roer. Mas já lá vamos começar pelo clássico Rodrigo Nunes. O Sporting entrou forte, esmagador, diria eu, chegou ao intervalo vencer por 2-0, e Roger Schmidt, falámos aqui várias vezes sobre a dificuldade em mexer na equipa, em mexer até em algumas peças, mexer nos nomes, e numa altura tira Rafa e Gonçalo Ramos, a equipa parece que cresce. Como é que vê este empate do Sporting com o Benfica? Com este empate há aqui 2 notas. O Sporting sabe que não chegará à Liga dos Campeões e provavelmente terá que repensar todo o processo e todo o projeto da próxima época, até por causa do aporte financeiro que perde neste momento. E o Benfica sabe que está a um empate ou uma vitória de ser campeão em casa, frente ao último classificado de Santa Clara. Bom, aquilo que eu disse há bocado sobre o futebol ser imprevisível, acho que, e falei no bom sentido, apesar de depois falar no mau sentido, acho que ontem foi o tal futebol imprevisível no bom sentido. Se era imprevisível que o Sporting entrasse da forma como entrou e dominasse completamente o Benfica, que foi claramente durante o campeonato muito melhor que o Sporting, por isso a diferença de pontos. Se era imprevisível realmente o Sporting entrar, dominar, o Benfica mais uma vez meio perdido em campo, na minha opinião o próprio treinador também. Hoje li um artigo de um comentador dizer alguém tem que explicar ao Roger Schmidt que também pode fazer alterações à equipa antes do intervalo. Portanto, era alguém que achava que o Roger Schmidt devia fazer alterações antes, porque realmente o Benfica não estava a funcionar e o Sporting chegou ao 2-0, podia ter chegado ao intervalo a vencer pelo menos por 3-0, mas até podia ter chegado com um resultado diferente. Toda a gente, eu tive o cuidado de ver comentadores ao intervalo a falar, nomeadamente na SIC Notícias, tudo aquilo que eu tinha visto. Realmente um Sporting fantástico, um Benfica perdido, e que também não achavam, como eu, que a segunda parte seria da forma que foi. Claro que aqui vêm sempre depois os exageros da máquina benfiquista, que alguém dizia que era o vermelhão, o encarnadão, ou não sei quantos, porque nem o Sporting fez realmente uma grande primeira parte, mas o Benfica não fez uma grande segunda parte. O Benfica mostrou que era candidato e que era realmente a melhor equipa do campeonato e jogou na raça, jogou na vontade, jogou no querer, fez aquilo que na minha opinião fez contra o Braga, mas se nós analisarmos não criou grandes oportunidades de golo. As oportunidades da segunda parte que poderiam dar golo foram mais as do Sporting do que as do Benfica. Dizer que o Benfica não mereceu empatar o jogo não seria correto da minha parte, até porque o Benfica fez por isso e o Sporting desapareceu. Portanto, o Sporting ontem demonstrou aquilo que foi a sua época. Concorda com as mexidas do Ruben Amorim? Não tem outros. Não tem outros. E se ele quer meter o Paulinho, se ele acha que o Paulinho é o avançado
do Benfica, do Sporting, tem que o meter, tem que tentar refrescar um bocado. Acho que o Morita não devia ser substituído. Mesmo o Esgaio estava a fazer um jogo fantástico. Acho que houve ali jogadores que se arrastaram no campo. Caso do rapaz que veio do Barcelona e é do Braga, o Trincão, que se calhar esse seria um dos primeiros a sair. O Pote deixa-nos aos sportinguistas sem um falhanço baliza aberta. Assim um bocado. Acontece aos melhores, é verdade. Mas o Pote, quando as coisas lhe começam a correr mal, anda afastado do jogo todo. E andou, não apareceu. E o Sporting precisa realmente, nestes momentos, de jogadores de qualidade que os têm, mas que eles às vezes se escondem e não aparecem. Se o treinador do Sporting, ontem o presidente me perguntasse quem eram os jogadores que eu queria que ficasse, que esses não podem sair, eram os 2 jogadores do meio campo que encheram realmente o jogo. Enquanto o Morita lá esteve e o Ugarte, que esteve o jogo todo, foi realmente uma diferença abismal entre o meio campo do Sporting e o meio campo do Benfica, mesmo quando o Benfica acabou por pressionar o Sporting e posso aceitar poder ter merecido a empatar, portanto, e depois o Sporting não tem a força do Benfica. O Benfica, porque está numa onda de vitória, numa onda para ser campeão, e isso ajuda muito, e basta olhar para o Sporting de há 2 anos, que isso também foi um bocado assim, e outros Benficas, e outros Portos, e outros Sportings noutra altura, que quando se está próximo de ganhar ou de vencer o campeonato, as coisas às vezes correm bem, e correu tudo bem ao Benfica. Saiu o Benfica a fazer um grande jogo, saiu o Benfica a fazer na segunda parte um jogo tão conseguido como o Sport fez na primeira. Acabou por mostrar que vai ser um justo vencedor, e que há muito trabalho no Benfica para fazer para a próxima época. Não tenho muitas dúvidas, e eu posso estar a ser injusto com o homem, que eu não conheço o homem de lado nenhum e não acompanho, mas eu fico com a sensação que o treinador do Benfica perde-se. E eu não acredito que a forma como o Benfica reagiu tenha mão do treinador. O Benfica reagiu um bocado atabalhoado, mas reagiu, foi o querer dos jogadores, a autoestima dos jogadores que funcionou. Ok, substituiu, toda a gente achava que era o defesa direito que ele ia tirar, e tirou o João Mário, e as coisas até acabaram por correr bem. E depois não podemos escamotear isso, e eu acho que o João Pinheiro é o melhor avançado do Futebol Clube do Porto, pelo menos foi nas épocas anteriores. O Sporting perdeu um campeonato ano passado por causa do João Pinheiro, quer nas Antas, quer em Guimarães. E quando foi a nomeação de João Pinheiro, eu fiquei preocupado. E é evidente que, independentemente da culpa ser do João Pinheiro ou não ser, do árbitro assistente ou não ser, do VAR ou não ser, é claro que o golo do Benfica, e não estou a dizer que o Benfica não mereceu, já o disse que sim, aos 94 minutos aquele golo não pode ser validado, e depois o Benfica só tinha 3 minutos para conseguir empatar, e podia empatar, mas o que é certo é que aquele golo não pode ser validado, e anda-se num conjunto de erros, de análises aos lances e ao rigor em determinados lances e não em outros, e anda o campeonato assim. Uma vez é para o Benfica, outras vezes é para o Porto, e andamos todos nisto, e eles vão agrandando ao Porto, vão agrandando ao Benfica. Quem sai a perder sempre, na grande maioria, tenho 62 anos, vi o Sport ser campeão 3 vezes ou 4. No mínimo, há 10, 12 anos, 10, 12 campeonatos em que o Sport perdeu em relação ao Benfica, ou noutras vezes em relação ao Porto, por causa destas coisas. E ontem, bem mal nenhum ao mundo, que o Sport nunca seria o terceiro classificado, porque o Braga não ia perder com o Passos Ferreira.
não bem mal nenhum ao mundo, porque o Benfica, com aquele empate, vai ter que ganhar na mesma. O empate serve, é mais fácil empatar do que ganhar, mas não foi campeão em Alvalade. O Sport já nem aquece nem arrefece. O Jorge acredita que o Porto vai ganhar 11-0. Não bem mal nenhum ao mundo, mas se por acaso, se o Sporting estivesse, se ganhasse, era campeão, era muito grave aquilo que se passou. E é tão claro as coisas são tão claras, não sei para que é que se complica-se. E é unânime em todos os ex-árbitros. A primeira vez, acho eu, que o lance foi unanimemente reconhecido que não devia ser validado. Unanimemente reconhecido. Não me lembra, se vocês conhecerem algum lance durante o campeonato a favor do Benfica ou do Porto, ou do Sporting, que tenha sido unanimemente reconhecido por todos de que foi um lance bem ajuizado. Este foi unanimemente até da CMTV. o nosso amigo da bola, o Duarte Gomes acha que não foi, o gol devia ser invalidado. Vamos então agora à opinião do Xavier. Olha, resultado injusto. O melhor Sporting da primeira parte foi melhor que o Benfica da segunda parte. A semana passada disse-o aqui e assumi-o que o melhor Porto, o melhor Braga e o melhor Sporting desta época, a equipa com mais qualidade para mim é o Sporting. Os três, colocas o melhor Porto, o melhor Braga e o melhor Sporting da época, aquele que melhor futebol pratica é o Sporting. O Ruben Amorim para mim é o melhor treinador que está em Portugal. Como disse o Presidente, e bem, ele não pode fazer mais nada. Ele vai fazer o que ele não tem ovos, ele não tem plantel para fazer mais que o que está a fazer. Para mim o Ruben Amorim é um excelente treinador. O Sporting faz uma primeira parte esmagadora por duas coisas. Primeiro, pela qualidade do seu treinador, e segundo, pelo desconhecimento ainda, e que já não deveria de ser, porque já está cá há um ano quase, que o Roger Schmidt tem do futebol português. O Roger Schmidt, quem acompanhar a carreira dele, é isto desde que começou a carreira dele. É para ali, não tem um plano B. Se vocês digam-me qual é o plano B que o Benfica apresentou durante uma época inteira, foi sempre a jogar da mesma maneira. O Ruben Amorim desafiou na véspera do jogo dessa forma, e eles jogam sempre da mesma maneira, e a resposta de Roger Schmidt foi: ele tem razão, nós jogamos sempre da mesma maneira. Portanto, o Benfica teve a sorte de empatar o jogo. Se eu tivesse perdido, continuaria a depender dele para ser campeão. O Benfica só tinha uma coisa a fazer em Alvalade, perdendo ou empatando, que foi isso que me envergonhou como benfiquista. A primeira parte do Benfica é vergonhosa. A forma como o Benfica se apresentou em campo é vergonhoso. Uma equipa que se perde ou empata, não vinha o mal ao mundo, como não veio porque empatou, podia ser campeão na última jornada, só tem que ter uma abordagem mais atacante, mais positiva e mais assertiva no jogo. O Benfica parecia que estava ali 0-0, vamos ver o que é que isto dá, a bola vai para o Rafa, ele faz uns fogais, são o Neres, e vamos ver o que é que isto dá. E o Sporting tem... Era para mandar uma boquita sobre o João Neves. Andou perdido na primeira parte. Eu ia mandar uma boquita para o João Neves. Acho que ele, durante 90% do jogo, a boquita estava correta da minha parte. E agora, hoje, em todos os jornais é a figura dele, porque marcou um gol. Claro. E eu estava a ver o João Neves e estava-me a lembrar vocês estão a produzir outro jogador de 120 milhões como aquele que foi para o Atlético de Madrid e que agora ninguém o quer. Claro. E que agora ninguém o quer. Nem a namorada. E que agora ninguém o quer. Portanto, eu estava a ver o miúdo e ele estava perdido. Ele não fazia um passo em condições, ele perdia as bolas facilmente. Olhar para ele e olhar para o Ugarte, que deve ter 2 anos de diferença, ou 3, se calhar nem isso. O Ugarte, portanto, e 2 anos no futebol é muito, mas não é assim tanto como isso. E eu disse, isto é uma diferença. E eu até a boca que eu era para mandar era ao intervalo. O Barcelona, o Real Madrid, o Manchester United, o Manchester City foram-se embora porque vieram ver o João Neves e ele não jogou. Ia mandar essa boca. Mas o que é certo é que, mais uma vez, as parangonas do Jornal A Bola, o João Neves, um fenómeno, um miúdo, a coisa que o Smith fez durante o campeonato todo, bem feito, foi lembrar-se do João Neves e ele continua a dizer. Não, mas o João não tem nada a ver com o treinador, é porque não tinha mais nenhum.
Mas é ele que vai lá buscá-lo. Mas não tinha mais nenhum. Tinha o Brooks. Não, foi buscar o gajo que era para o basquetebol, É o com Brooks. 2 metros e não sei quanto. Ele não sabia dar o chute e ia pô-lo a jogar. Portanto, não, mas voltando, ainda vinha no jornal, quer dizer, que realmente o grande mérito do Schmidt foi ter descoberto o João Neves, e ele ainda hoje, mesmo colocando só à 29ª jornada, ou à 30ª, portanto, ele esteve 29 jogos e não percebeu que tinha lá um jogador desta qualidade. Vamos pôr as coisas assim. Não percebeu se o tinham metido a jogar antes. O Benfica passou um período mau e ele não jogou. Nem convocado era, se calhar. Mas não nessa podemos altura. também olhar só para este jogo. Para mim, o João Neves é o melhor jogador em campo. Mas do neste do jogo, título. é neste jogo que define. É O neste jogo Benfica que se define ganha a qualidade. Mas o Benfica ganha ao Braga em casa. Pasteleira. O melhor em campo é o miúdo. Foi o miúdo que mexeu com aquela equipa toda contra o Braga. E é para mim o jogo do título. O Braga também não jogou no meio campo. Mas é o jogo do título, na minha opinião. Agora, o Benfica andou completamente perdido em campo. O próprio miúdo também andou perdido em campo. O melhor jogador do Benfica na primeira parte foi aquele que os benfiquistas mais odiaram na última semana. Foi o Grimaldo. O Grimaldo acaba por ser o melhor jogador do Benfica, na minha opinião, a par de um jogador que não sabe jogar mal, que é o Orsnes. O treinador finalmente percebeu na segunda parte que o Orsnes é muito mais eficaz a jogar numa posição mais avançada do que a defesa direita, apesar dele a defesa direita cumprir, porque é um jogador daqueles que não joga mal em posição nenhuma. É preciso um defesa esquerda, vai para a defesa esquerda. É preciso um defesa central, se calhar joga a defesa central. É preciso portanto, é daqueles jogadores que nós chamamos quase o jogador bombeiro. O Tonel andou lá dentro, é um grande amigo meu, compara um bocado ao Ricardo Costa. O Ricardo era preciso um central, jogava a central. É preciso um defesa esquerda, é preciso um defesa direita, é preciso um trinco, e ele jogava ali. E o Orsnes é um bocado isso. E o Benfica melhorou muito com a entrada do Bá. O Bá veio dar mais qualidade, porque é o melhor lateral, aliás, é o único lateral direito que o Benfica tem da dimensão do Benfica lá no plantel. Mas eu não me esqueço que em dezembro e novembro do ano passado falava-se que o selecionador brasileiro vinha ver o Gilberto para ao Mundial. Não, Filipe, não me peças para comentar. A comunicação social vinculava isso. O Mica que joga no Lamas tem lugar no Benfica. O Mica que joga no Lamas é melhor que o Gilberto. E o Pardal não? Talvez. Não, pelo amor de Deus, não vamos comparar as coisas. Eu acho que o red line do Gilberto é em Milão, que o próprio Schmidt pôs as mãos à cabeça. Não, este rapazinho não pode jogar neste clube. Vocês façam o que quiserem a ele, com todo o respeito pelo ser humano. Quando nós criticamos aqui os jogadores, nunca estamos a criticar a pessoa. Eu estou a criticar o jogador. O Gilberto, chamava-lhe, eu cheguei a ouvir nas bancadas da Luz o Gilberto Carlos. Eu olhava para trás e disse, esta gente é mesmo... é inacreditável como é que se pega num jogador e idolatra-se dessa forma. Mas era aquele que é vestido de diabo. Mas concordas com as mexidas do Ruben Amorim, olhando também desse prisma mais técnico e tático? É assim, os gajos só se fosse uma questão física. Falaste que o Schmidt, na tua opinião, mexe bem. Ao intervalo. Na tua opinião, a leitura que eu faço é que o Schmidt mexe bem. E insuficiente. Mas mexe bem ao intervalo, mas insuficiente. Não chegou. Eu acho que se ele fosse um pouco mais audaz, é o Amorim que complementa se ele fosse um pouco mais audaz no intervalo e tentasse cortar pela raiz a inenarrável primeira parte do Benfica, ele devia ter cortado mais pela raiz, a lançar mais um jogador ou dois. Eu fazia ali um corte, 2 ou 3 substituições, mas fazia mesmo, até para transmitir a imagem à equipa. Isto que vocês fizeram nesta primeira parte, isto não é nada. Nós estamos a ser completamente vulgarizados e massacrados e humilhados pelo Sporting. Não é por vergonha que digo que fomos humilhados pelo Sporting, mas é factual. O Benfica na primeira parte não existiu. Aquilo não é nada. Não é de uma equipa que quer ser campeã, uma equipa que tem uma oportunidade, quer queiramos, quer não, na rivalidade, ser campeão na casa de um rival. É sempre estimulante, é sempre bom, fica sempre histórico. Mas o Benfica não quis, se calhar não quer fazer festas. E o Benfica não fez nenhum remate à baliza na primeira parte. Nada. O Benfica não existiu. Não teve oportunidade nenhuma, apesar da Sport TV mostrar a repetição do Rafa. O Rafa está 3 metros fora de jogo. Não é que não há uma. Eu não me recordo de um lance. Há um lance que podia ter dado perigo, que o Rafa está na área, que tenta fintar para dentro, mas o jogador de Sporting corta bem. Não é aquele de cabeça. Corta e bem, mas nem isso. É que foi 0. Agora, o Benfica na segunda parte é um Benfica muito mais pressionante, não tem a mesma qualidade de jogo e não é tão massacrante como o Sporting foi na primeira. O Sporting até
normal, porque o Benfica arriscou tudo, tem 2 contra-ataques, podia ter terminado com o jogo, um do Paulinho e acho que um é do Morita, se não me falha a memória. São os 2 lances que o Sporting tem que pode matar o jogo, o chamado matar o jogo, apesar do Benfica também ter... O Garte que aparece isolado e depois quer jogar na frente no pote e o jogador do Benfica corta. Defendeu bem ali o Otamendi. Sim. E acho que há ali um lance do Benfica na segunda parte, que é a única oportunidade de golo sem ser os golos, que é do Orsnes. E o de Paulinho. Um cruzamento. O de Paulinho aos 86 minutos, que é o lance do jogo. Que não, estou a dizer o Benfica. Mostra mas estou a dizer do Sporting. Sim, que é a melhor ocasião do jogo. Se calhar é a melhor ocasião do jogo todo. No momento em que o Sporting pode fazer o 3-1 e que demonstra a falta de relação do Paulinho neste momento com a baliza. Mas a possibilidade do gol é pode debaixo da baliza. O Sporting já perdeu um campeonato para o Benfica. Foi o Brian Aí Ruiz. não foi o João Pinheiro. Aí não foi o João Pinheiro. Foi aquele gajo. O Ruiz. O Brian Ruiz debaixo da baliza contra o Benfica e mandou para cima. Mas o meu filho por acaso disse isso mesmo. Ontem no jogo. Olha o Brian Ruiz outra vez. Mas o Benfica, antes dessas 2 oportunidades do Sporting, para mim, porque o Benfica quanto mais cedo marcasse, mais possibilidades tinha para ainda entrar no jogo. E se o Orsnes marca aquele golo, que não acerta na bola, é uma grande oportunidade. Sim, na minha opinião, lance, se o Benfica conseguisse marcar ali, tinha mais tempo. Porque eu percebi de uma coisa, e falando agora da arbitragem, para os esportistas há um penalti a favor do Benfica, para mim não há, que é sobre o Bá, mas para os esportistas aquilo é um penalti claro. Para os esportistas, o lance do Bá é penalti. Em qualquer estádio do mundo, o Taremi cai naquela... É penalti, para mim não é. É o mano o Taremi sabe cair, mas ele nem soube cair. Há um erro do árbitro nesse lance. É amarelo para o Bá. É uma simulação, apesar de hoje haver uma imagem que o Nuno Santos toca lá no gêmeo, esqueçam, é um atirança completo para a piscina. É cartão amarelo. E é cartão amarelo, mas pelo que eu vi 24 horas antes, é um penalti claríssimo a favor do Benfica, que fica por assinalar no mesmo campeonato, no mesmo país. Não estamos a falar no campeonato alemão e no campeonato português. O que eu vi 24 horas antes, aquilo é penalti, claro, mas eu... Sou benfiquista. Os 3 são penaltis claros. Olha, mas quem faz o segundo e o terceiro não houve ninguém no banco a fazer isto. Os 3 são. Quem faz a bola vem para a cabeça e um gajo mesmo de na cabeça mete a mão, já não houve ninguém a fazer isto no banco. Mas eu não faço isso, nem simulo. Só faltou ele fazer. Só faltou ele fazer. Olha lá a câmara. Mas atenção, olha, só para dizer uma coisa. Só faltou o gajo dizer isto. Estás enganado. Não apareceu ninguém a fazer isto. Quem fez o segundo não foi o que fez o terceiro. Mas não apareceu ninguém a fazer isto. O segundo não foi quem fez o terceiro. Repara, a bola vem assim e ele faz isto, já ninguém fez isto. Não fez isso. Sabe porquê? Porque é um erro do jogador, não é um erro propositado. A malta é que gosta de criar estas polémicas no futebol, este mau ambiente no futebol. Parece que agora qualquer jogador que erra, e na semana passada falaste não viste o Evanilson? Não viste o Evanilson a vender-se? Quer dizer, o rapaz faz um carrinho em Portimão, mete a bola dentro da baliza sem querer, vê-se que é um lance completamente... Pá, não tenho intenção nenhuma, rapaz. Mas eu que eu disse a semana tu falaste passada. aqui a semana passada e agora qualquer coisinha. A tua análise ao Sporting Benfica. Olha, ponto 1. O Benfica, o Sporting quando foi melhor, que foi na primeira parte, foi muito melhor do que o Benfica foi quando foi na segunda parte, na minha opinião. Foi um Sporting que claramente criou enormes dificuldades ao Benfica. O Benfica viu-se numa camisa de 7 varas tal que a determinada altura a melhor forma que o Benfica tinha de sair a jogar da sua zona defensiva era esticar a bola na frente, mas para as faixas, que era para ver se ao menos não perdiam logo a bola. Foi um bocadinho a futebol de 7. Se tivesse apertado, mete para fora, que ao menos sai para lançamento lateral, não sai logo para carregar outra vez em cima de nós. Foi um Benfica que, na minha opinião, mostrou uma vez mais o que é alguma sobranceria do Sr. Schmidt, que acha que é supremacista o suficiente para que os outros tenham que se adaptar sempre a ele e ele nunca se tenha que adaptar perante os outros. Porque, na minha ótica, o que o Benfica tentou fazer foi exatamente o mesmo que fez contra o Braga. Ou seja, jogar novamente com 2 médios mais... com melhor relação com bola do que propriamente o Florentino, ou seja, o João Neves e o Chiquinho juntos. Aliás, salvo erro, o 11 até é o mesmo que joga contra o Braga. Como que achando que o Sporting
iria ter o mesmo comportamento que o Braga teve na Luz. Há uma diferença, eu acho que, ou seja, o Schmidt calhou bem contra o Braga, só que o Braga não tinha o Al-Musrati e o Ugarte deu uma coisa ao jogo que o Al-Musrati teria dado. Todos os jogadores do Benfica contra o Braga é completamente. Sim, não, mas eu estou a o dizer. Benfica entra para ganhar, o Sim, Benfica sim. entra para jogar. Contra o Sport, o Benfica não entrou. Mas eu estou a dar. Não estou a desvalorizar o Volto a Sport. frisar Javier, aquilo- eu estou só a dar aqui o plano tático, ou seja, o Schmidt, se Benfica teve tivesse mais tido o vontade Al-Musrati contra o frente ao Braga, Quanto a isso nada. Sim, Mas a diferença o diferença Ugarte ali- deu. a diferença Mas- ali foi o Sport. Benfica está Mas em algo. mas Foi o Benfica. eu devo lembrar o que eu disse contra o- eu devo lembrar o que eu disse contra o Braga. Jogar para o 0-0. Tu não estavas aqui, mas eu disse isto em relação ao Braga, que acho que o que faltou essencialmente ao Braga, mais de vontade, mais de qualidade, foi essencialmente a voz de comando no meio campo, o Al-Musrati, que é o homem que define os momentos de pressão e o homem que define os momentos em que a equipa consegue sair a jogar com bola. Claramente fez uma enorme diferença ao Braga, e o Braga ficou curto atrás e ficou curto à frente. Para mim foi clarinho como água. O Sporting claramente subiu linhas, arriscou e muito, porque se vocês repararem, em muitas alturas o Sporting ficou a jogar atrás 3-3. Gonçalo Ramos ficava com o Atas e os dois centrais O Neres pegavam com- de Neres e o caras com o Rafa. Neres e com o Rafa. A Sem saída problema do nenhum. Sporting é delicioso ver o Sporting a sair a jogar. Pode Foi, correr na mal, primeira pode. parte foi delicioso, Mas na é- segunda nessa parte parte correu mal. desapareceu. Pá, O problema Mas deste eu acho que o Sport mudou até a sua forma de jogar. Pois. Não sei porquê. problema de, O treinador tentou explicar. Primeira Às parte. vezes basta um lance ou dois para correr mal para a equipa ficar intranquila e perder a confiança, e é verdade. Foi isso que eles segunda E parte. acontece logo no primeiro momento, que há logo aquele lance de perigo do Orsens, que eles tentam sair a jogar pelo meio e a coisa não resulta. e o Sporting sentiu que o Benfica Embora entrou ganhasse com na vontade. bola o Sporting. Ó, Filipe, Mas- E o Sporting sente que o Benfica entrou com vontade. Mas Isso deixa-me- também pode ter condicionado um Mas pouco há aqui o Sporting. há uma coisa que eu estava a ver o jogo e diz-me o meu filho assim para mim: porquê que o Sporting de um momento para o outro deixou de ter todo o espaço do mundo para sair a jogar? O Sporting estava a ter espaço para sair a jogar e de um momento para o outro deixou de ter espaço a sair a jogar. Eu continuo a achar que o Sporting tinha espaço para sair a jogar. Não podia sair a jogar por onde estava a sair a jogar. O Sporting estava a encontrar sempre espaço de frente. Era no apoio frontal que estava a encontrar espaço. O espaço, o Benfica, claramente, aí sim, o Schmidt lembrou-se que se calhar os outros também jogavam e mudou a forma do Benfica pressionar. Mete o Orson. E saiu à pressão, sobre o homem do meio. Fosse o Ugarte, fosse o Morita que viesse no apoio frontal. O Sporting passou a ter soluções por outro lado, porque se o Orson sai daquela posição, naturalmente que há espaço no outro lado. Agora, o Sporting nunca o procurou. E tanto não o procurou que depois para mim comete o erro maior no jogo, que é tira o Edwards e mete o Paulinho. Para quê? Para andar a disputar lá em cima os pontapés de baliza que o guarda-redes do Sporting ia bater. Acredito que a intenção era segurar mais bola e a equipa, o Ruben acreditava Pois, que o Benfica mas- ia pressionar diferente na segunda parte, que ia ser mais forte na pressão. Então o Sporting podia esticar mais o jogo, não correr tantos riscos e esticar no Paulinho, mas não correu. Mas na minha opinião, se era Mas fazer o aquilo, Sporting não mata o jogo nas oportunidades que teve, se não tinha corrido bem, estávamos a Tinha dizer que o acabado. Ruben Amorim foi um gênio a ter o Sim, o Paulinho. Sport vai para 3-0, o Benfica vinha. E antes, no Mas 3-1, até o 3-1, 3-1, 3-1, no 3-1. mas estava a marcar um Agora, gol. outra coisa que também me pareceu claro: o Ruben Amorim, apesar dessa má substituição, depois também teve um problema. Olhou para o banco e disse: olha, não tenho Mateus Nunes, olha, não tenho este, olha, não tenho. Ele não tinha ninguém. Ele queria mexer no meio, porque Morita, tinha o Morita, tinha o Ugarte, olhava para eles e dizia: se lhes tapar a boca, eles morrem. Eles estavam mortos, completamente normal, porque o Sporting, na primeira parte, em termos de. Eu não sei se há estatísticas da Liga em relação ao número de quilómetros que são percorridos. Eu penso que não. Penso que só há Eu vi um nas- número que na primeira parte a Desculpa, só um porcentagem de número. passos Se calhar acertados- o Morita presente sai por causa disso. Eu acho que o Morita Estava saiu, morto. estava completamente completamente desajustado. E é uma Xavier. época O e tem uma Deixa-me época só dar, muito dar esta nota, é um número que me chamou a atenção e é pouco comum. No intervalo, a porcentagem de passos acertados do Sporting era 100%. É incrível. A saída de jogo do O Sporting. Sport TV dá 100%. Eu fiquei a olhar para o número. Porcentagem de possível. passos. A porcentagem de passos acertados do Sporting Isso é impossível. na Sport TV tinha 100%. Não pode ser. Isso é Eu não impossível. acredito nisso. Na Sport TV, O ao Sporting, então, intervalo, o Sporting não foi um passo na primeira parte. na Sport TV tinha Isso é 100%. impossível. Não posso dizer mal do Isso não. Sporting. Mas também falha, Quem faz as estatísticas para a Sport TV é Vision, salvo erro.
Acho que é. Não, mas eu não acredito em nenhum jogo em 45 minutos que não haja um passo falhado. Nem o City. Atenção, o que eu estou a dizer é que é um número que nos chamou a atenção. Pode haver ali algum tipo de desvio padrão, mas o desvio padrão não vai dar 80, dará sempre 95. Não, 94. aliás, O Sporting não perdeu uma bola na saída de jogo durante a primeira parte. não. Uma. Não, na saída de jogo não. Sim, Agora, na na definição falhou muitas. Encontrou sempre soluções. Na Encontrou definição, sempre claro que- soluções. Incrível. Pá. Na construção. Porque a construção E o estava. Benfica a pressionar alto na primeira parte. Não, mas o problema é que o Apesar de Benfica não estava a estar a pressionar mal. O Benfica estava a pressionar mal, porque não estava a pressionar no apoio frontal, que era onde E não tinha os jogadores para pressionar. onde o Sporting encontrava sempre a solução. Era no apoio frontal, foi sempre. Sempre. O Sporting saía a jogar por um central e encontrava o apoio do frontal. E há aqui um jogador que nós falamos que eu gostei muito enquanto esteve em campo, foi o Nuno Santos. Eu acho que o Nuno fez um jogaço também. Enquanto esteve em campo, aquela postura dele Ele jogou o altruísta. jogo todo. Ele jogou o jogo todo, salvo Não, erro. saiu, o Nuno saiu. O Nuno depois saiu para entrar o Arthur. O Arthur. Vai mesmo acabar, sim, Saiu aos sim, sim. 70 e qualquer coisa. Não, mas eu acho saiu que o pouco Nuno, depois do 2-1. enquanto esteve em campo, fez um aos 79. belo jogo. A seguir ao Garte, para mim, Nuno E Santos. o Benfica, obviamente que eu também critico um pouco a inércia do Schmidt nesta segunda metade da época. O problema do Benfica é que em fevereiro e março o calendário deu para disfarçar a ausência de um jogador. O Benfica com o Enzo é uma coisa e sem o Enzo é outra. Nós estamos a falar de um dos melhores jogadores do mundo, na posição dele, que o Benfica perdeu. É que o Chiquinho, lá o Chiquidane, como as pessoas gostam de cantar no estádio, esqueçam lá isso, pelo amor de Deus, com todo o respeito que o rapaz merece. Mas não vamos comparar o Benfica com o Enzo e sem o Enzo. As quebras, o Tonel foi jogador, percebe melhor o que eu vou dizer. As quebras são sempre boas. Passamos a bola. As quebras são sempre melhores para quem está a perder, porque tens tempo para recuperar. Aquela quebra do Mundial não serve de desculpa para a segunda metade da época do Benfica, mas foi muito má para o Benfica. Estava Muito má. enroladinho, O Benfica estava e por isso é que eu aqui elogiei também o Ruben Amorim. O Sporting do Ruben Amorim é a única equipa até ao Natal que trava aquele Benfica do Schmidt. Porque o Benfica Paris Saint-Germain, estamos a falar de uma das melhores equipas do mundo, também não íamos obrigar o Benfica a ganhar 3 ou 4-0 ao Paris Saint-Germain, não é? Mas até aquela pausa no Mundial, o Sporting foi a única equipa, eu vi o jogo na Luz, que travou aquele Benfica. Claro que aquele Mundial foi muito negativo ao Benfica. Por isso é que, e corroborando um bocadinho com as palavras que o Presidente Rodrigo disse, eu também vou estar aqui atento quem é o Schmidt para o ano, porque não vai ter pausas. Agora e já tem mais um ano do Benfica. Mas qual é a tua opinião sobre o Schmidt? Não consigo. Vai ser campeão e por isso foi o melhor. Sim, Mas eu acho que ele neste último mês é um treinador teimoso. E os treinadores teimosos, por vezes, eu acho que não é só a coisa isso. não corre bem. Eu acho que não é só isso. Só para terminar, em relação à arbitragem, deixem-me só dizer o seguinte: para mim, falei nesse lance. o lance do segundo golo do Benfica, eu elibo totalmente de culpas o João Pinheiro e os seus auxiliares, totalmente. Porque, ponto 1, porque o João Pinheiro nem percebe se aquilo é falta, se o que é, no sítio onde está, Nem está fora de nem jogo. sabe se está fora de jogo ou não. Exatamente. O auxiliar fica na dúvida porque aquela posição não é para o auxiliar, aquela posição é para o VAR, claramente. O Porto já é campeão numa situação idêntica. Quem eu tenho que culpar claramente neste aspecto é o senhor representante da Macron. O senhor representante da Macron fez mais uma das suas, mas como ele agora pode continuar a ser vídeo-árbitro até aos 70 anos, é o Miguel. Ele pode continuar a ser VAR até aos 70 anos, por ordem do senhor Fontelas Gomes, que é o presidente do Conselho de Arbitragem. Nós vamos continuar a ter disto. Mas o João Pinheiro, que mostrou um amarelo nas antas ao Coates, sem ele tocar no adversário, ele viu isso, não viu aquele lance que ele... Mas ele não consegue ver. Aquilo não é lance dele. Não é lance dele. Não é lance dele. Não é lance dele. Florentino pesa 50 quilos, volta ao chão. Ponto 1, não é falta. Atenção, não é falta. Xavier. É penalti em todos os jogos. Tentem- Aquele lance do Florentino com o Coates, Tentem perceber. dentro da área, quantos penaltis não há? Quantos encontrões? Não é falta. O Florentino Não é falta. beneficia, está fora de jogo para voltar. Ele interfere na Está fora jogada. de jogo. A Não há questão é essa. falta. Se não estivesse fora de jogo, eu acho Não há que falta. era um lance legal. Agora, Eu acho estando que fora de nem- jogo, eu nem sequer bloqueio estando fora de jogo, Está fora de jogo, intervém no não é movimento falta, do é fora de Coates. jogo. E por Mas isso é o que... Florentino já tem a posição ganha, não é o Coates vai contra Então, mas ele está em fora de jogo. Não, Tem todo opção mundo de chega jogo, para o fora de movimento jogo. do Florentino. Ele tem fora de jogo. Ele interrompe o movimento. Mas isso, Agora, foi jogador de futebol. Deixem-me só dizer, há isso sim um erro, na minha opinião, do senhor João Pinheiro,
E temos que ter muito que toda a gente fez de conta que não viu, mas eu vou dizer, é que o Chiquinho, quando viu o segundo amarelo, quando viu o amarelo já era o segundo, porque 1 minuto antes fez exatamente a mesma falta que tinha feito antes, foi pisão. Mas está, o primeiro Pisão. amarelo já não acontecia o segundo. Pois, mas então, é falta. Pois a minha avó, se tivesse rodas, era uma trotinete. Eu também queria que o Mas Uribe, como eu já também morreu, queria que agora o está VAR não no- tivesse está no- lesionado o está no mês. cemitério. E o VAR teve lesionado o mês porque foi agredido pelo Uribe, que levou o amarelo por uma agressão. Mas eu devo te dizer o seguinte, mas não deu, estou, foi não, na estou a televisão. falar, Na TV estou também a falar de altera factos, não estou a falar as das imagens dimensões. também. Estou a falar de factos, não estou a falar de É dimensões. factos. O Uribe, O Chiquinho, o Uribe o era expulso Chiquinho, no lance do para VAR. fechar. Pô-lo um mês fora do relevado. O Chiquinho, eu estava a falar deste jogo, se quiseres falar de ok, outro, pronto, pronto. podemos falar. Temos O Chiquinho- controlar os tempos e O Chiquinho, naquele momento, das duas uma, ou viu o primeiro amarelo e depois se calhar até já nem viu o segundo, ou então não façam de conta e não tem nem nenhum nem outro, que é para não fazer das pessoas parvas. Tonel, análise foi- ao jogo. Sim, já Agora foi foste muito dizendo falado. algumas coisas. Sim, já foi muito falado, mas resumindo, eu acho que a primeira parte foi um amasso do Sporting muito melhor, e concordo com o que foi dito aqui, que a segunda parte do Benfica foi melhor, mas não foi tão melhor como foi a primeira parte do Sporting, que há um momento que acho que o Roger Smith teve bem ao intervalo, não só pela mudança do Orsnes, mas mudou o chip, mexeu com orgulho dos jogadores e fizeram com que eles tivessem outra atitude na segunda parte. E depois acho que também é importante a entrada do Musa e do Guedes, porque o Musa acho que tem sido pouco utilizado para aquilo que ele mostra quando entra. E eu gosto do Gonçalo Ramos, mas o Musa É verdade. É agressivo. é diferente. É agressivo, ataca ao espaço. Chato, é E, chato. e tem fome. Ele quando entra dá vida. Alguns... E tem qualidade, ele tem qualidade. E tem qualidade Tem também. qualidade. Eu lembro-me em Chaves, por exemplo, que eu fui lá fazer o jogo, o Musa entrou aos 88, 89, e ainda teve interferência no gol do Benfica, e já o jogo estava a pedir o Musa há muito tempo, e o Roger Smith demorou. Ontem meteu mais cedo, e ele e o Gonçalo, e acho que as coisas correram muito melhor. O lance do Paulinho, para mim, pode fazer o 3-1, atenção cá a mérito do Vlaco Dimos, porque ele tapa bem a baliza, o pé esquerdo dele, ele deixou ali um bocadinho de lado para tapar aquela zona também. Portanto, não há só de mérito do Paulinho. Ele O em Vlaco Manchester Dimos é um guarda-redes. fechou bem ali com o pé esquerdo. Bastava a bola ir 3 ou 4 centímetros mais acima, já é. Sim, mas há a intenção do Vlaco Dimos em abrir mais um bocadinho com aquele pé esquerdo assim um bocadinho aberto. Portanto, e também tem mérito nisso. Mas é um momento importantíssimo. Se o Sporting faz ali o 3-1, provavelmente ganha o jogo. E pronto, e depois é o último lance, que eu também acho que é fora de jogo. E como disse o Rodrigo, todos os árbitros acharam que era fora de jogo. Houve um que faz não parte achou, do por jogo, acaso. mas que mexeu com Paulo o jogo. Pereira da Renascença. Foi o único. O Paulo Pereira da Renascença foi o único que disse que era um lance absolutamente legal. Por acaso até agora não tinha sabido nenhum. Não tinha ouvido nenhum. Eu disse isto porque eu andei a pesquisar e Foi o não único. encontrei ninguém a dizer que. A entrada do Florentino também foi importante. Claro que foi. No meio campo, na minha opinião. O Chiquinho teve um jogo muito mal Sim, sim. conseguido e sinceramente acho que o Schmidt no domingo, no sábado, terá que tem que pelo menos perceber que vai jogar uma final e tem que eu tenho receio. Eu estou cheio de medo. Nós já lá vamos. Agora, Jorge, vamos fosse ao contrário. vamos falar também do Se Porto. fosse Benfica, Guimarães e Porto Santa Clara, Depois da- era capaz de ser complicado. Depois da vitória suada frente ao Sporting na Dragão Arena, o Porto pode ser campeão de handball. Estava a dizer que querias falar de handball. O Porto É que no basquetebol está difícil. O basquetebol também Fomos dá lá massa. ganhar, não foi? Em basquete. Foi 88-80. O Porto venceu na véspera no terreno do Famalicão, já sabia que era um adversário complicado, até pela taça, que perdeu em casa no Dragão frente ao Famalicão. Tinha a pressão de ter que vencer para colocar em sentido o Benfica no dia a seguir frente ao Sporting, mas vence por 4-2 com 3 penaltis. Convenceu-te este Porto? Como é que viste este Porto e este Famalicão? Também é importante dar essa nota à equipa adversária. Um Famalicão que praticamente durante toda a época esteve com aspirações para poder ir a lugares europeus. Vacilou um bocadinho nesta reta final, mas não deixa de ser umas equipas que esteve sempre em bom nível neste campeonato. Ponto 1, acho que foi o melhor jogo que o Porto fez desde o jogo na Luz. Depois do jogo na Luz, pronto, mas a questão é, para mim, e com isto eu quero sublinhar o que tem sido o paupérrimo Porto que nós temos tido desde o jogo na Luz. Porque repara numa coisa, nós chegámos a este jogo e tu podias dizer assim, basta, o empate pode dar para o Porto, podia dar se não fossem 11 golos a estar aqui pelo caminho. Isto porquê? Porque desde o jogo da Luz até este jogo passaram, salvo erro, 9 jogos. Não, menos.
Desde o Benfica. Não, até ao fim do campeonato. Desde o Benfica Porto. Desde o Benfica Bem, Porto até ao fim do campeonato, eu acho que eram 8 ou 9 jogos faltados, salvo erro. Acho que são muitos. Acho que era isso. E o Porto, salvo erro, foi o primeiro jogo. É o sétimo jogo depois do jogo Benfica. Sim, sétimo É jogo. o então. oitavo, se mas contar eu o sei onde é que o oitavo. Jorge quer chegar. Ou seja, O Porto perdeu muitas oportunidades para encurtar um bocadinho a diferença de Claro, golos. claro, porque repara uma coisa. Porto Salvo ganha erro, desde o jogo com o Benfica, foi o primeiro jogo que o Porto venceu por mais que um gol de diferença. Exatamente, é verdade. Mas o Porto tem mostrado muita dificuldade em ganhar os jogos. Claro, O Porto porque é o Porto Peça Palmeiras. Passos Ferreira 2-0. Ok, não pronto. está a fazer Mas é o Porto uma ponta Palmeiras, final um Porto fantástica. muito não está? curto. Um Porto muito curto. E jogou Contra a parte inteira com -1, o Passos Ferreira. Portanto, o- Porto podia ter No que toca, feito mais golos em Passos no que Ferreira. toca ao jogo em Famalicão, boa entrada do Porto, uma entrada forte, pressionante, a fazer 1-0, a fazer 2-0 e depois eclipse total. Eclipse total, 2-1, 2-2 e o Famalicão até poderia ter aberto o ativo no início da segunda parte e fazia o 3-2 e eu aí duvido muito que o Porto lá fosse buscar depois o resultado. Depois acaba por ser uma sequência natural das coisas, um penalti que parece que não oferece dúvidas, ao contrário do Xavier. Ele não mete lá a mão. O problema é que ele falha completamente a abordagem com a cabeça. Ele tenta lá ir de cabeça e a bola bate-lhe na mão. A bola vai para fora, pelo amor de Deus. Sim, mas ele não tem noção. Ele não tem noção, não tem noção nenhuma de para onde é que ela vai. uma E depois, infantilidade. o último penalti, que eu devo dizer o seguinte: visto no VAR, é óbvio que é penalti. Mas eu devo dizer uma coisa: é daqueles penaltis que são óbvios, são claros, mas para mim são uma tanga. E eu vou-vos dizer porquê. Qual é que era a consequência prática daquela jogada? A bola já lá vai ao fundo. Ele não tem... Olha, nem os jogadores do Porto reclamaram do Ninguém lance. reclamou, nem o próprio Ivan Nilsson. É óbvio que tu vês a repetição no VAR e diz assim: penalti, claro e óbvio. Não há a mínima dúvida. É uma abordagem arriscada do defesa. Epá, Pá, mas e não- ele faz falta. mas e não eu- falta eu- nada. Mas hoje em dia os pisões têm sido Pois, sempre falta. sempre. Exceto E ontem, eu, exceto para mim, ontem esse em é um Passos penalti Ferreira, porque eu mais- estive no jogo Passos Ferreira ontem Exato. em casa, que houve um gol que até teve a ser analisado por um possível pisão, mas é um jogador de Passos, joga a bola, corta a bola, joga, faz um passe e depois tem que pisar. E ao pisar, pisa o jogador do Rio Ave, que está perto. Agora, Lembremos, E o o David árbitro Carmo- deixou seguir. O Foi David para o VAR, Carmo deixou seguir. parte o pé assim. Ou seja, o Luís Dias vai arrematar, tem que pousar o pé, Certo. pousa em cima do tornozelo e parte. Certo, parte- mas às vezes é a intensidade com que há o pisão e ali não houve ontem, mas neste campeonato tem-se marcado, cada vez que há um pisão tem-se marcado falta. Eu acho que nem sempre que há pisão é falta, mas é o que é. Jorge, para terminar. para terminar, essa é a crítica maior que eu faço na arbitragem, num jogo que teve 4 penaltis, que teve a repetição de um penalti em que mais um bocadinho o jogador do Famalicão já estava à frente do Taremi quando ele ia bater o penalti, portanto tinha que ser obviamente repetido Sem dúvida. o penalti. Epá, são 4 penaltis e eu diria o seguinte: foram muitos, mas pá, foram os que existiram, efetivamente, porque nenhum deles eu posso dizer que não o seja. Tem este que eu digo, para mim, enquanto adepto de futebol, não adepto do VAR, epá, para mim não é penalti, ok? Mas com a ascensão do VAR é penalti, ponto. Então não, a análise ao jogo. Olha, vou ser sincero, eu não vi o jogo, vi só o resumo, porque estive no Boa Vista Braga e depois vi aqui o Modo da Feira, que a minha filha participou, que houve aqui o Modo da Feira no sábado à noite, e eu não vi o jogo com atenção, vi o resumo depois, portanto não tenho muito a dizer do jogo, só vi os golos e os lances de penalti, portanto não percebi, não entrei, é diferente ver os 90 minutos do que ver um resumo curto, Claro, portanto claro. não tenho a melhor opinião para dar, porque realmente não vi. Então, Rodrigo Nunes, aqui a análise ao jogo do Porto frente ao Famalicão. Nada a dizer, o Porto é o Porto, acaba por ganhar bem, com aqueles penaltis todos, o penalti repetido, isto acontece quase sempre, e os árbitros têm que acabar com isto, a lei tem que acabar, isto quis ser perfeitamente esclarecedora para que não haja umas vezes que os árbitros mandam repetir e outras vezes que não. Ou fazemos, ou fazemos como o Hockey Patins. O Hockey Patins, o que eu estou a dizer é que há jogadores outros casos em que isso não acontece. E, por exemplo, eu nem sei bem como é a lei, se calhar o Tonel pode-me ajudar. Se fosse golo, Era gol.
O quê? Bola ao É o centro. que diz a regra. Não, diz a lei. é o que diz a lei. Se entrar toda a gente dentro da área, mas for gol, é gol. É gol. Exatamente. É gol. porque Temos que no fazer fundo como o beneficia- não é beneficiar o atacante. É desse a beneficiar o atacante, é a leitura que eu faço. pronto, eu não conheço a Sim, lei. se fosse gol não Tá podia aqui. prejudicar quem o marcava, não é? O Duarte Gomes pôs ontem no kick-off, pôs precisamente como é que funciona. Eu não conheço a lei. A única coisa que eu tenho a dizer sobre essa matéria é que umas vezes marca-se, outras vezes anula-se, outras vezes repete-se. É uma confusão que devia ser esclarecida e sempre que entra e se falha, tem que. Porque depois, Rodrigo, só uma eu ia coisa. perguntar isto porquê? Porque os outros golos todos a seguir, houve sempre jogadores a entrar antes da bola partir. Podiam ter entrado só 1 metro, mas entraram. Eu não sei se aquilo se for 10 metros. Rodrigo, mas atenção, É um exagero. vamos imaginar que fosse só um jogador do Porto que entrava. Era um jogador do Porto daquele lance em particular que só que entrava, ok? O penalti tinha que ser repetido. Exatamente, é. Se fosse o jogador do Porto a entrar, Sim. tinha que ser repetido. Se Só fosse, não é repetido se for golo. só não é repetido. Exatamente. Não, e se não fosse o jogador, se fosse só um jogador ou só os jogadores do Porto a entrar, o penalti era repetido. A partir do momento que entra adversário e entra o jogador da própria equipa, se entrar é gol, ponto final. Se não, é repetido. Não percebi. Agora também fiquei confuso. Agora fiquei confuso. Se entrarem os dois, se entrarem os O dois, Tonelo o que Se, disse. se entrar um jogador do é que Porto e for golo, se for não é golo, gol? entre quem entrar, É golo. se for golo é gol. Entre quem Neste entrar. caso- Neste caso só entrou um. Eu acho que é, se entrar um de cada equipa, um anula o outro. Se for gol. Não. Invasão pelo jogador, defensor e atacante, se for golo, penalti é repetido. Se não for golo, penalti é repetido. É sempre igual. Aí é igual. Aí é estou a igual. dizer. Se forem Então, os Se dois entrar os das duas equipas. das das duas duas equipas. O problema ali é que Só entrou do Famalicão. só entrou do Famalicão, mas não entrou muito. Bem, mas Mas se entrando entrassem as dois do equipas, Porto e um do Famalicão, como é que era? Se entrasse do... 2 jogadores do Porto e um do Famalicão. Não, é igual. Isso não é. Depois não há vantagens numéricas. Não há vantagens se numéricas. entrar, é repetido o jogo. Sim, Quer seja golo, quer não seja. Exatamente. Era isso que eu estava a dizer e era Exatamente. essa É a isso. ideia que eu tinha da lei. Se os golos do Porto, os penaltis do Porto, entrou sempre, até no segundo entrou. Entrou 1 metro. Ok, mas aqui vai-se definir que é 1 metro, ou que é 3 metros, ou que é 5. Portanto, eu por acaso reparei nisso, porque estava a ver o jogo, e a repetição, só tem que ser repetido, porque o jogador realmente entrou dentro da área. Entrou muito. Mas a repetição, há um jogador que já está dentro da área quando a bola parte. E nos outros golos igual. Xavier, para terminar, temos Olha, um minuto estou com o Tonel na análise ao jogo. Eu não vi o jogo por motivos profissionais, só vi os resumos a um fervoroso adepto da nossa BTV. O 3-2 do Porto, desculpa, Tonel, Se a bola saiu ou não. esta repetição não deu na Sport TV. Portanto, isto é bola, saiu fora. Não saiu. Não vamos Não sair. saiu. Não saiu. Garanto que não saiu. Xavier, Se parece imagens, Não vou saiu. discutir mais. Mas, Primeiro lance. mas por respeito, nós somos um programa de Ok. rádio, não temos imagens. Ok, Não vamos basear a nossa. Exato. Podemos mostrar entre O nós e primeiro gol golfe. do Porto para mim não é Mas penalti. não- Acho que o Otávio simulou a grande penalidade, na minha opinião. O Famalicão, na minha opinião, não é penalti sobre o Otávio. Pá, é a minha opinião pessoal daquilo que eu gosto de ver no futebol. Também não gostava quando o João Pinto caía, também não gostava quando o Jonas caía, também não gosto quando o Taremi cai, não gosto quando o Bá cai. Eu não gosto de pessoas que tentam desvirtuar a verdade desportiva. Mas hoje está muito Seja fácil por- marcar penaltis. eu sou qualquer contra coisinha, isso. Eu sou contra isso, mas é o que é. Acho que me entendem. Não estou a dizer que é o Porto, que é o Benfica. Eu não gosto de jogadores que tentam desvirtuar a verdade. Seja do Mas é o Porto. Porto e o Benfica. Seja do Porto, seja do Benfica. Tem 10 golos, 10 penaltis a favor. O Edwards 12. também faz um Ou bocadinho 12, isso. cada um. Atenção que, Portanto, é o Porto e o por Benfica. exemplo, eu sou fã de um grande jogador de Sporting Sporting está chamado abaixo do meio da Edwards. tabela. O Edwards. O Sport estava à frente do Porto até esta Aí jornada. estava, mas- Tinha 10. Eu sou Tinha 10, mas fã. estava à espera dessa também. Eu sou Tem 10. eu sou Mas já agora tem quem 10. está à frente? Está o Porto e o Estamos a Benfica falar com os hoje? mesmos. O Porto e o Benfica com os mesmos, Com 12. Eu sou um fã, É para o Benfica, sou um então. fã e Vamos, admirador vamos, mesmo vamos do avançar. Marcos Edwards. É um excelente jogador para mim. É um dos melhores jogadores de Sporting. E o Edwards também tem às vezes aquela coisinha de Para terminar, sim. É uma vitória, penso que é justa do Porto. Eu não vi o jogo. Pelo que analisei dos lances, acho que este terceiro golo deveria ter sido assinalado pontapé de baliza ou canto. Não sei quem é que foi o último a tocar na bola, mas acho que a bola saiu fora. Da mesma maneira, porque eu tenho a mesma convicção de que tiveram a semana passada que em Portimão a bola não entrou. Portanto, as pessoas Não, que viram a bola não não fui eu entrar em que disse Portimão, eu sou o mesmo a dizer que acho que a bola saiu Não fora. fui eu que disse isso, O de certeza. Otávio não é para mim grande penalidade, e a penalti do que o Jorge Costa diz que não é penalti, é um penalti claríssimo, há um pisão dentro da área. Pá. Independentemente se a bola já não tem
qualquer possibilidade de dar continuidade ao lance. Penalti. Para mim, o homem é pisado mais penalti que o jogo. E o Porto ganha naturalmente. Estamos em contra-relógio. Apenas aqui uma última questão. Na última jornada temos um Benfica-Santa Clara, temos um Porto-Vitória. Serão às 18 horas estes dois jogos no próximo Nem sei domingo. para quê. O Benfica, se ganhar, é campeão. Se empatar, o Porto terá que vencer pelo 11-0. Em caso de derrota, Não, se ganhar por 11-0, há jogo entre eles os dois. Tem que ganhar por 12 para ser campeão. Exatamente. E em caso de derrota do Benfica, tem que esperar que o Porto empate ou perca. Com tudo isto, na próxima segunda-feira teremos aqui a análise. Tonel, quem é que, na tua opinião, será o campeão nacional desta época? Benfica, tenho poucas dúvidas. Eu acho que se o Benfica não perdesse o jogo em casa, porque o empate acho que dá para o Benfica. Eu acho que o Porto não vai dar mais de 11-0 ao Vitória de Guimarães. Portanto, isto pode acontecer no futebol. Já vimos tudo e mais alguma coisa, mas eu 60-0 o Monção. Eu não acredito nisso. Eu não acredito. 32-0. Portanto, acho que o Benfica vai ser campeão. Eu até acho que vai ganhar o jogo em casa, perante 65 mil adeptos. Portanto, isto costuma ser Caio Carmo e Trindade, mas ali caía todos os clérigos, o Cristo Rei do outro lado, caía tudo. Portanto, eu acho que o Benfica merecidamente vai ser campeão, acho eu. O Porto vai ficar em segundo, naturalmente. O Braga está em terceiro, o Sport vai ficar em quarto. Acho que desde janeiro que eu já digo isso, dificilmente ia haver ali mudanças. Eu na altura lembro-me de dizer, se o quarto pudesse ser terceiro, aceitava. Se o terceiro pudesse ser segundo, ok. O segundo podia ser primeiro. Agora andar aqui cambalhotas do terceiro e ir para o primeiro, quando se falou que o Braga podia ser campeão, eu sempre duvidei muito disso. Portanto, eu acho que o Benfica vai ser campeão na última jornada. Rodrigo Nunes, quem é que será o Sim, campeão? acho que não há dúvidas nenhumas que os 4 lugares estão entregues e acho que é merecido. Jorge. Mas é claro e óbvio que o Benfica não vai ser campeão. O Benfica é campeão justamente porque foi a melhor equipa ao longo do campeonato. Serei um dos 65 mil que espero não ir a botar o Cristo Rei abaixo, nem a Torre dos Clérigos. Tenho obviamente confiança que 4 anos depois de lá ter estado a ver o Benfica a ganhar a reconquista com o Santa Clara, que seja um bom pronúncio, outra vez contra o Santa Clara em casa, que o Benfica ganhe. E estou confiante na vitória porque eu, por uma questão, e não vou poder fazer a publicidade toda porque estamos na rádio e ficaria chateado comigo, mas gostava que o Porto ganhasse ao Guimarães porque queria que o Arouca ficasse em quinto. Vamos então agora às notas finais para terminarmos o nosso programa de hoje. Jorge Silva, começamos por ti hoje. Olha, só para a nota final é mesmo para sublinhar a pouca vergonha que se passou ontem em Ovar, porque acho que foram ultrapassados todos os limites possíveis, imaginários e sequer minimamente aceitáveis, porque a questão não foi só a agressão. A questão foi os pneus furados do autocarro de Lamas, foram as pedras lançadas contra os autocarros dos adeptos do União de Lamas. Ao contrário do que se disse aqui no programa anterior, esqueçam ficar resolvido hoje, esta semana, isso não existe. Só quem não souber o que é um processo disciplinar é que pode dizer uma coisa dessas. Obviamente isso vai para o processo disciplinar. Atenção, o que foi dito no programa é que o ideal seria ser... O ideal era eu também ter 2 milhões de euros na conta, mas não tenho. E como eu não vivo de ideais, vivo de realidades... Pois também não me importava. Eu, como não vivo de ideais, vivo de realidades. Preparem-se porque vai ser um campeonato que vai ficar em suspenso, a não ser que a Flor Grade vença no domingo. Se a Flor Grade vencer no domingo, o processo disciplinar andará, mas sem consequências práticas em termos do que é classificação, porque aí a Flor Grade subiria diretamente e depois serão achados os castigos, que espero eu que sejam absolutamente severos, e não é fazer um jogo à porta fechada, tem que ser absolutamente severo. Não tenho a mínima dúvida em dizer, fosse para quem fosse, porque de uma vez por todas isto tem que acabar. Mas os castigos são aquilo que os regulamentos permitem. Pois, mas vamos agora alterar os regulamentos. Eu percebo isso. Percebo isso. Os clubes é que têm que, antes de começar os campeonatos, é colocar lá nas coisas. Quanto a isso, nada, mas é que o problema é que nós temos tido situações de violência dentro dos estádios em que a pena pode ir até 3 jogos à porta fechada e dá-se um jogo à porta fechada e é quando o clube quer que se faça um jogo à porta fechada. Porque ao contrário do que se diz, até houve um jogo que foi feito à porta fechada e diz que não foi de propósito para aquele jogo. Foi de propósito para aquele jogo e quando até foi o clube que recebia determinada equipa que escolheu qual era o jogo que queria fazer à porta fechada, que era para não influir nas contas de outras situações. Mas isso aconteceu em Aveiro, isso acontece. Sim. Isso Xavier, mais concretamente em todo o mundo. Xavier, notas finais. Eu não
corroborar um bocadinho aqui com o que disse o Jorge Costa e eu como sócio. Costa não. Jorge Silva. Desculpa, Jorge Silva. Não. Desculpa, Jorge. Jorge Costa é muito melhor do que eu. E eu, como tu sabes, sendo sócio da União de Lamas, lamento, como adepto e sócio de Lamas, lamento principalmente pelos lamacenses que se dirigiram para apoiar o seu clube, que estava a ver que tinham que vir num autocarro blindado e descapotável. Lamentar profundamente, mandar um abraço à equipa de trabalho do Lamas, mas a minha nota final, eu onde estava a trabalhar no sábado não vi o jogo, mas depois vi as imagens, e independentemente do que o futuro lhe reservar, eu queria agradecer ao Wolverhampton por tudo o que fez pelo meu primo Ruben Neves. Aquilo são imagens que emocionam a família do Ruben. Perceber que ele a tantos quilómetros de distância é tão adorado, é tão querido. Aquilo foi um momento maravilhoso de ver. Sempre imaginei desde pequenino que ele ia ter uma carreira brilhante. Não sei o que o futuro, juro sinceramente, não faço ideia o que o futuro lhe reserva, mas porque já lá estive em Wolverhampton a ver 2 ou 3 jogos e aquele povo é um povo maravilhoso, tenho um carinho muito grande, e a minha nota final vai mais uma vez para a grande época que ele fez. Falta um jogo em Arsenal, mas mandar-lhe um abraço daqui e agradecer àquela malta toda do Wolverhampton por tudo, mesmo tudo o que fez por ele, independentemente se ele fica ou não. Acho que a gratidão faz sempre. Pronto, a minha nota final é para esse craque que é o. Já assinou pelo Barcelona? Não sei. Não sou empresário dele, sou primo. As modalidades amadoras do Feirense e uma profissional, portanto, tivemos 2 campeões nacionais este fim de semana, na ginástica e no atletismo, e o camisola amarela no Grande Prémio à Nicolor, ao vencer a primeira etapa e ter vestido de amarelo na segunda e última etapa. Não, é uma nota final, mas guardei a proposta aqui para o final. Muito rapidamente, estão então lançadas pela mesa da Assembleia Geral a oportunidade de apresentação de listas para o quadriénio 2023-2027, uma alteração estatutária, portanto 4 anos será agora então o mandato no Clube Diferença. Teremos Rodrigo Nunes novamente a recandidatar-se. Sim, tenho intenções de apresentar a minha lista para estes 4 anos, porque há uma obra inacabada, só por isso, e temos que construir o nosso pavilhão, que é muito importante para o futuro do Clube Esportivo. E para terminarmos, agradecendo mais uma vez a presença do Tonel. Tonel, sabes que este painel também é teu, é sempre bem-vindo, poderás sempre ver sempre quiseres a tua nota final. É só repugnar isto que se passou em Novar, que realmente isto não devia fazer parte do futebol, mas infelizmente, seja nos escalões mais baixos ou até às vezes acontece também nos mais altos, portanto não é caso virgem, infelizmente, mas repugnar essa atitude e dar um abraço de solidariedade ao guarda-redes e ao plantel do Lamas. Muito obrigado, Xavier, Jorge, Rodrigo Nunes. O Joel regressa para a semana das férias merecidas. São férias. E Tonel, já sabes, o painel também é teu, serás sempre bem-vindo a esta casa. Termina mais uma Sintonia de Ataque dedicado aos campeonatos profissionais. Na próxima semana teremos então a análise àquilo que foi o desfecho, quer da Liga Sabseg, com o Feirense, quer da Liga Bwin, quem é que será o campeão. Terminamos então com votos de uma muito boa noite. Amanhã regressamos com o Governo da Opinião e Sintonia de Ataque dedicado aos campeonatos nacionais. A todos, boa noite. Sintonia 92 FM. Informação. Informação em 92 FM. No início foi assim. Oh Adão, olha para o nosso jardim. Plantas, flores, árvores de fruto, parece